Brasília, 19 horas. Em Assis, interior do estado de São Paulo, 19 horas também. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo. Aqui é Português Livre para Falar, diretamente de Assis, interior do estado de São Paulo, falando com o mundo, com o planeta Terra. Às 19 horas em Brasília, 19 horas em Assis, nós começamos o Português Livre para Falar. Responsabilidade das informações, dos comentários, das opiniões, toda minha. Eu sou Reinaldo Nunes, o português, sou candidato a vereador com o número 13.000 e vamos conversar sobre muitos assuntos hoje. Mas eu não poderia começar a nossa transmissão agradecendo a cada um dos que ontem proporcionaram quase 2.000 visualizações da nossa transmissão. Quase 2.000 visualizações. Inacreditável. Eu fico extremamente honrado de saber que um número tão significativo de pessoas tão qualificadas tem acompanhado o nosso trabalho, as nossas manifestações, os nossos e as nossas informações. A cada uma de vocês, minhas amigas, a cada um de vocês, meus amigos, muito obrigado mesmo. A nossa transmissão ontem à noite quase bateu 2.000 visualizações. Ela continua na rede. Você pode entrar nessa mesma página no Facebook, Reinaldo Nunes, o português, e pode assistir a tudo que falamos ontem à noite e que gerou tanta repercussão em nossa cidade. Até porque nós acabamos, Guilherme, seja bem-vindo, viu, Guilherme? Um abraço a você, seja bem-vindo à nossa transmissão. Esse é o Português Livre para Falar, que todos os dias acontece às 9 horas da manhã e às 7 da noite, 19 horas, com exceção de sábado e domingo. Sábado e domingo nós não fazemos a nossa transmissão, porque temos outros compromissos. Você também tem, né, minha amiga? Você também tem, né, meu amigo? E final de semana, descanso, né? Grande amiga Isabel Cristina Morelli Bertonha, com quem pude dividir por um mandato uma cadeira na Câmara Municipal de Assis. Um abraço, minha amiga Isabel Bertonha. É um prazer tê-la no público que acompanha a nossa transmissão. Meu amigo Duda, também acompanhando. Obrigado pela participação e pela assistência. Hoje, minha amiga, meu amigo, o assunto vai ser um pouco mais técnico. Ontem foi mais político. Minha amiga Marli, obrigado. Doutora Bibi Haddad, obrigado. Ontem nós fizemos aqui um comentário mais político, embora embasado em uma decisão judicial. Mas foi mais uma questão eleitoral. E hoje eu queria conversar com você, minha amiga, com você, meu amigo, a respeito de algo que me preocupou e muito. E não vi ninguém comentando ainda. E é algo extremamente crucial para uma cidade. Como é para sua casa. Como é para sua casa. Eu vou só fazer uma pequena introdução. Para você alugar uma casa, para você definir a compra da sua comida no mercado, para você decidir os remédios que tem que comprar, a manutenção do seu carro, se é que tem, ou a despesa com transporte, seja até mesmo com mototáxi, tudo você depende de um orçamento, não é, minha amiga dona de casa? Celinha, tô vendo aqui a Célia Botelho Funari, amiga, durante muito tempo foi a chefe, entre aspas, da APAI, a que mais respondia pela APAI. Célia, é como se fosse a APAI. Você depende de uma receita para gastar. É simples assim. Tudo na nossa vida é assim.
A começar pela despesa da nossa casa. Quem é casado e trabalha o marido e a mulher, calcula lá. Eu ganho tanto, minha mulher ganha tanto, nós com esse dinheiro vamos manter a casa durante o mês. Com uma pequena reservinha, claro. Temos que pagar isso, temos que pagar aquilo. E com base no seu orçamento familiar, com base na sua receita, você faz a despesa. É assim, não é, Cida, na sua casa? Professor Heber, não é assim na escola? Professor Heber é diretor da faculdade aqui em Assis. O dinheiro que entra, com base no dinheiro que entra, é a receita, você trabalha com a despesa. E a também é a mesma coisa. Não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Ela funciona com orçamento. Inacreditavelmente, eu lendo o Diário Oficial do município, descobri que, nós vamos comentar isso daqui a pouco, antes nós vamos falar sobre outras notícias, mas você é minha convidada, você é meu convidado, porque esse é um assunto extremamente importante. Quem quer ser eleito prefeito, vereador, principalmente prefeito, deveria falar sobre essa questão. E eu não ouvi nenhum candidato a prefeito. Já estou falando com meu amigo Pablo, que é uma força nova na cidade, um garoto, comparado à nossa idade, claro, mas que está interessado em ser prefeito da cidade e tem estudado para isso. Então eu tenho discutido com ele, ele também ficou espantado com os números. Minha amiga, meu amigo, o orçamento de Assis desse ano, de 2020, é de 429 milhões e 700 mil reais. O orçamento para fazer tudo. Para tomar conta da saúde, para tomar conta da educação, para pagar o funcionário público, para pagar o abono que cortaram do funcionário público, para pagar a aposentadoria do funcionário público, para recapear as ruas da cidade, para plantar árvore, para serrar árvore, tudo tem que estar previsto no orçamento. Para reformar o velório, para reformar a concha acústica, para tomar conta do horto, para tomar conta do centro social urbano, tudo tem que estar no orçamento da prefeitura. Receita e despesa, tem que casar. A prefeitura não é para ter lucro, mas também não pode ter prejuízo. Ela é para servir o público, o morador da cidade. Garantir minimamente saúde, educação pública e de qualidade. E outros itens, claro, assistência social, cultura, vários outros serviços a prefeitura tem que prestar. Mas pasme você, minha amiga e meu amigo, o orçamento da prefeitura de Assis esse ano, de 2020, é de 429 milhões e 700 mil. E sabe o que está propondo o prefeito para a administração de 2021, que a gente não sabe quem será o prefeito? Não sabemos quem serão os vereadores? O atual prefeito está propondo para o orçamento de 2021 416 milhões 845 mil e 100 reais. Isso representa, minha amiga Sirlene e meu amigo Pescada, que devem estar juntos acompanhando essa transmissão lá na Rua Platina, que o orçamento de Assis para o ano de 2021 será 13 milhões menor do que o orçamento desse ano. Então, se esse ano a justificativa para não ter remédio no posto, para não ter mais funcionário, para não pagar a previdência, o abono ao aposentado, para não fazer uma série de serviços, é falta de dinheiro, com um orçamento de 429
milhões e 700 mil esse ano. Imagine o tamanho do abacaxi que o próximo prefeito vai pegar em 2021, quando as despesas serão maiores e a receita será menor. Será de 416 milhões 845 mil e 100 reais. É uma notícia extremamente preocupante. Eu não sei se todos os candidatos a prefeito e candidatos a vereador já começaram a estudar essa gravidade de situação. Se o dinheiro que tem hoje não dá para fazer tudo, imagine o ano que vem, tem que fazer tudo e um pouco mais e tem menos dinheiro. E outra coisa, quando aumenta o orçamento, a previsão de orçamento, geralmente ela é com base na inflação. E com base no que aumentou o orçamento, aumenta o salário do servidor público municipal. Tem sido essa prática nos últimos anos. Com um orçamento desse, significa que não tem previsão de reajuste salarial para o servidor público municipal no ano de 2021? Eu estou perguntando. No mínimo, cada um dos vereadores atuais deveria já estar estudando e procurando essa resposta. Isso é muito grave. Como alguém quer ser prefeito da cidade e não estuda e não sabe que estão propondo um orçamento menor do que o orçamento desse ano? É como se você, minha amiga Regina, que é dona de casa, tivesse uma despesa de 5 mil reais mês, 5 mil reais mês, e tivesse uma renda de 6 mil, sobraria R$1.000 para reserva. De repente você é informada que o ano que vem a sua receita vai ser de R$4.500, mas a sua despesa será maior do que 5 mil, porque tudo está subindo. Eu vi hoje, é o pobre que tem mais sofrido com a inflação, porque é o que o mais pobre depende, que é comida, que mais tem subido. O óleo de comida subiu 51% esse ano. E alguém pode querer me convencer que a inflação esse ano será abaixo de 5%? Quanto subiu o arroz? Quanto subiu o óleo? Para não dizer as demais necessidades primárias da casa. Então eu começo essa transmissão trazendo aqui, e eu me sinto bastante orgulhoso de saber que tem muito candidato a vereador que está acompanhando essa nossa transmissão. E eu não me incomodo, não. Teve gente que falou: português, você não vê que você está dando munição para os seus concorrentes? Não tem problema nenhum. Conhecimento a gente tem que transferir, a gente tem que socializar, a gente tem que discutir. Informação é a mesma coisa. Se eu tenho essa informação que o orçamento de Assis esse ano é 429 milhões e 700 mil, e o prefeito encaminhou para a Câmara um projeto de orçamento para 2021 de 416 milhões 845 mil e 100 reais, quase que 13 milhões menor do que o desse ano, eu tenho que ficar muito preocupado. E se eu estou preocupado, imagino que todos os outros candidatos a prefeito, principalmente, deveriam estar preocupados com esse problema. Meu amigo Elinho, muito obrigado pela assistência. Estou falando aqui, Hélio, do orçamento do município de Assis, que esse ano é de 429 milhões e 700 mil, e o ano que vem a proposta de orçamento é para reduzir esse orçamento para 416 milhões 845 mil e 100 reais. Quase 13 milhões menor o orçamento para o ano que vem. Agora nós precisamos saber, minha amiga e meu amigo, por que é que nós temos uma proposta como essa? Por que é que nós temos um orçamento menor para o ano que vem?
Curioso é que o orçamento do Poder Legislativo vai ser o mesmo, 10 milhões e 800 mil reais. O orçamento da Cisprev, atenção, eu estou vendo aqui que tem aposentados da Prefeitura acompanhando a nossa transmissão. Eu tenho aqui anotado que esse ano de 2020, minha amiga, meu amigo, esse ano de 2020, o orçamento, outro dia eu estava estudando o orçamento e fiz as anotações aqui. O orçamento, receita e despesa da Cisprev, esse ano é de 72 milhões 292 mil. Esse ano de 2020. E o ano que vem está aqui na proposta. A Cisprev, 55 milhões 475 mil reais. Quase 20 milhões a menos. Como é que vai pagar os aposentados, minha amiga e meu amigo? O ano que vem pode ter dinheiro para pagar aposentado da prefeitura. Mas e daqui 5, 6 anos, se continuar nesse ritmo de crescimento? Porque a despesa vai aumentar, vão aposentando mais. E se a prefeitura não contratar, não fizer concurso, não colocar mais funcionário para recolher a Previdência Social, vai ter um rombo na Previdência logo, maior do que está. Aliás, por que já existe, já começou errado a Previdência em Assis? Porque quando começou a Previdência em Assis, lá em 1991, a Prefeitura não criou um fundo de Previdência. Quando foi criado, quando começou o regime próprio na Prefeitura, em 1991, passou por regime próprio, deixou de ser o regime único, a Prefeitura não criou um fundo. Ela não criou um fundo e começou a descontar do funcionário público aquela alíquota previdenciária. Uma outra falha, quando começou a Previdência aqui, muitos se lembram dos exageros, dos abusos que aconteceram, de pequenas cirurgias feitas, inclusive cirurgias plásticas, estéticas, que foram feitas com pagamento da Cisprev. E foram aumentando as despesas, aumentando, e a receita não entrava. Para equilibrar essa conta, vai ser necessária muita austeridade do administrador. Mas não me venham com o discurso de aumentar a contribuição do servidor público. Porque se tem alguém que não tem culpa no rombo da Previdência, é o trabalhador. Porque do salário dele, do olerite dele, minha amiga Elza, foi descontado todo mês. Agora o patrão, no caso o poder público, não recolhe e vai penalizar o servidor, vai ter que pagar mais, vai penalizar o aposentado, aquele que deu suor para o município. Não é justo. Então eu estou trazendo aqui, minha amiga, meu amigo, um assunto que pode afetar diretamente a sua vida. Não é só a questão do servidor público. Se nós temos um orçamento menor o ano que vem, eu pergunto, o IPTU vai ser menor também? Nós receberemos um IPTU menor do que pagamos esse ano? Ou haverá reajuste no IPTU? Ah, mas isso eles vão deixar para depois da eleição, né? Ah, entendi. Claro que tem que ter o princípio da anterioridade. Claro que deve ser, todo imposto, ele deve ser definido no ano anterior. Certo, professor doutor Sérgio Cerqueira Melo? Nosso grande amigo, advogado trabalhista. Estou trazendo aqui, meu amigo Marquinho Rauseu, para você e para o Jales, que estão aí no Parque Universitário, nos acompanhando, essa minha grande inquietação, preocupação com o orçamento da prefeitura por ano que vem.
Enquanto tem um monte de candidato a vereador fazendo churrasquinho, pagando churrasco, pagando cerveja, dando tapinha na costa para conseguir o voto, eu prefiro conversar com você, minha amiga, e com você, meu amigo, sobre o que efetivamente nós podemos fazer e discutir para melhorar coletivamente, para todos nós. Não é para um ou para outro. Eu não vou matar a sua fome, a sua sede ou sua vontade agora de tomar cerveja ou de comer carne. Não é para isso que serve. Nem o candidato e muito menos o vereador. Certo, meu amigo Fernando Antonucci? Nós temos que discutir, acho que todos os candidatos a vereador e principalmente prefeito deveriam começar a discutir essa questão. Como é que nós temos um orçamento neste ano de 429 milhões 700 mil e o ano que vem a proposta é de um orçamento quase 13 milhões menor, 416 milhões 845. Meu amigo Marcelo Zeferino, um abraço, viu? Mandou um abraço para dona Dirce, grande companheira, lá dos longos tempos, né? Continua ainda no Conselho de Saúde. Um abraço, viu? Mandou um abraço para ela. E a minha preocupação, eu fui buscar na proposta de orçamento. E a justificativa, deixa eu aumentar aqui que está um pouquinho pequeno. A justificativa do prefeito é que, ouça, meu amigo Edjalma Bugiato, grande camarada, grande companheiro, nós estamos falando aqui sobre o orçamento da prefeitura. Sexta-feira, começo de noite, o povo mamando, comendo carninha, churrasquinho, de uns candidatos falando, e o português aqui conversando com o povo sobre o orçamento da prefeitura. Sobre o orçamento da prefeitura. E falando da minha preocupação, porque esse assunto não é discutido com os demais. Eu vou insistir. Acho que todo candidato a vereador e a prefeito principalmente tinha que saber o que nós estamos falando aqui, que essa redução, a proposta de redução no orçamento para o ano de 2021 de quase 13 milhões de reais. Uma proposta que prevê uma redução de quase 20 milhões de reais, quase 15 milhões de reais, perdão, na Cisprev. Como é que vai pagar aposentado? Meu amigo Jorge Ganime presente, obrigado, viu, pela audiência e pela assistência. Jorge, e amigos e amigas, companheiros e companheiros, a discussão aqui hoje é séria, a discussão aqui é profunda, é o orçamento da prefeitura para o ano seguinte. Aliás, é um momento de maior intervenção do vereador, diferente de alguns. Ontem eu quase puxei o restinho de cabelo que tem quando eu fiquei sabendo que segunda-feira não vai ter sessão, porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado. A sessão vai ser na terça-feira. Só tem um projeto, um requerimento, uma indicação. O que está fazendo todo o povo lá? Está tudo em campanha? Não, meu Deus do céu. E o único projeto que tem que vai ser votado terça-feira? Isso provoca indignação. É um projeto dando o nome do elevador que está sendo feito na prefeitura. Ah, tenha santa paciência, minha amiga e meu amigo. É demais nesse momento. Um momento crucial como esse de pandemia. Um momento crucial como esse que nós temos uma proposta de orçamento com valor menor do que o atual. E os nobres estão discutindo nome de elevador para a prefeitura municipal. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. A gente tem que se indignar, não é possível. Não tem mais nada para ser discutido. Mais nada. Não tem ninguém para obrigar, por exemplo, fazer uma testagem em massa. Não tem ninguém para discutir a questão das aulas presenciais na rede pública e na rede privada. Precisa um advogado entrar com uma ação popular e a justiça decidir. Não tem outros assuntos para discutir, não tem outra proposta, não tem nada mais acontecendo na cidade. Dá nome de elevador na prefeitura? Ora as bolas. Bom, retomando aqui, minha amiga e meu amigo, me traz muita inquietação e preocupação
a proposta orçamentária apresentada para o ano que vem. E eu fui buscar justificativa, assinada pelo prefeito. Mediante a presente proposta, verifica-se que, apesar das condições de incertezas do cenário econômico nacional, profundamente afetado pela calamidade pública gerada pela pandemia da Covid-19, destaca-se o esforço que essa administração tem despendido para honrar os compromissos assumidos. Manter em dia o pagamento do funcionalismo municipal, gerir a máquina pública em patamar de regularidade e investir na qualidade dos serviços públicos, como também na infraestrutura urbana, buscando melhorar a qualidade de vida e da população. Belo discurso, belo discurso. Papel aceita tudo. Belo discurso. Eu quero números. O que a pandemia afetou o orçamento da cidade? O que eu sei é que, diferente de várias outras cidades, a Prefeitura de Assis, por exemplo, nos meses de abril, maio e junho, não permitiu que fosse prorrogado o pagamento do IPTU para, por exemplo, o final do ano. Cândido Mota fez isso, Paraguaçu fez isso, Tarumã fez isso, Assis não fez. Agora, o cidadão que está desempregado, o cidadão que tem reduzido o seu salário por conta da pandemia, o que ele vai preferir pagar? O aluguel? A farmácia? A comida? Ou o IPTU? Me responda, minha amiga. Me responda, meu amigo. Claro que no rol de prioridades para se pagar com aquela receita que foi reduzida, com o salário cortado, o IPTU vai ser o último. Porque ele não vai deixar de comer. Ele não vai deixar de comprar remédio. Ele não vai deixar de colocar comida na boca do seu filho, da sua filha. Pelo contrário, muitos pais que tinham filho na rede municipal iam na escola, o pai teve que passar a comprar mais comida para ele comer em casa. E enquanto isso, a merenda ficou lá estocada na cozinha piloto. Precisou, à frente pela democracia e soberania nacional, provocar o promotor, que provocou o juiz, que cobrou a prefeitura para começar a dar primeiro uma cesta verde, que era repolho, couve, não sei mais o que, depois banana, não sei o que, mandioca. A carne ficou lá 6 meses congelada, só agora está sendo entregue. Agora, eu pergunto, muito bonito o discurso aqui, muito bonito o discurso. Números, eu quero saber números. Quanto veio do governo federal por conta da pandemia? Quanto a prefeitura deixou de receber de IPTU? Qual foi a inadimplência? Tem isso aqui? Não, não tem. Sabe por que não tem? Sabe por que não tem informação nenhuma? Por algo que nós defendemos há muito tempo, e vou continuar defendendo, e quero ser eleito vereador para cobrar que a prefeitura faça, que é um instrumento extremamente democrático e de transparência nas contas públicas. Chama-se orçamento participativo. O orçamento não pode ser o secretário da Fazenda faz, o prefeito assina, ele manda para a Câmara aprova e pronto, acabou. Não é assim. Não é assim. Se na nossa casa, marido, mulher e filho, quando trabalha, ou que está tendo uma despesa, ou que já pode discutir, já discute o que entra e o que sai, olha, nós temos o salário do pai que é tanto, o salário da mãe que é tanto. Nós estamos gastando tanto de luz, estamos gastando tanto de água, nós temos que pagar tanto de aluguel, pode acontecer uma emergência de ter que comprar mais remédio, tem que comprar roupa para criança. Se nós juntarmos o salário do pai e da mãe e as despesas forem maiores, o que acontece? Na nossa casa,
Na sua casa, meu amigo Paulo César Paris Bermejo, meu amigo Meco, professor, o que acontece? A gente diminui o gasto. Porque nós não temos condição de aumentar a receita. Só se a gente trabalhar mais, arrumar outro emprego, arrumar um bico, começar a vender as coisas da casa. Você, minha amiga, você, meu amigo, já começou ou já andou pela periferia? Aqui de Assis, eu estou falando, onde nós moramos. Eu acabei de sair da Vila Ribeiro, fui levar minha mulher para trabalhar e passei em algumas ruas ali na Vila Ribeiro. Eu vi, pelo menos, três casas com móvel na calçada, com cartazinho escrito vendo. Você acha que isso é resultado da crise ou não? E imagino que a prefeitura também deve ter enfrentado essa crise. Claro, porque as pessoas, se diminuiu a receita, ela tem algumas prioridades, ela deixou de pagar e depois vai ter que pagar com juros e correção monetária o seu imposto que ficou atrasado. Mas no grau de prioridade não está o imposto na frente do aluguel. Nos casos em que se paga aluguel e imposto, que não é a maioria, paga imposto geralmente quem é o proprietário. Mas às vezes o cidadão ele paga um aluguel da casa que mora e tem um terreno que está querendo construir. Você acha que ele tendo uma redução do salário, ele vai preferir pagar o IPTU do terreno que ele ainda vai construir, ou ele vai pagar o aluguel da casa que ele mora? Não precisa muito esforço para chegar à conclusão. Então, minha amiga, meu amigo, esse é um assunto extremamente preocupante. Quais são os números que o poder público tem para apresentar uma proposta como essa? Aí diz aqui, isso é para inglês ver, inglês não, para assisense mal informado ver. Palavras do prefeito. Importante salientar que essa propositura foi submetida previamente em audiência pública. Oportunidade em que foram apresentadas e colocadas à discussão as principais metas para o exercício de 2021. Se eu fosse vereador hoje, a primeira coisa que eu faria, se não tivesse participado dessa audiência pública, seria pedir a ata dos que participaram. Eu duvido que além dos técnicos da prefeitura, mais 5 pessoas da população participaram. Eu duvido. Isso é audiência pública? Onde foi feito? Que dia? Que horário? Eu sei, é verdade, que tem muita audiência pública que é convocada, que é divulgada. Se faz à noite, o povo não vai. Se faz de dia, o povo não vai porque trabalha. Sempre tem uma... É difícil isso, eu sei que é difícil. É exatamente por isso que eu defendo há muito tempo a proposta de orçamento participativo. Na prática, não é audiencinha como essa aí não, que meia dúzia vai lá para ouvir o secretário da Fazenda ou o contador dizer quanto tem e quanto vai gastar. Não é isso. O orçamento participativo é feito com 4, 5, 6 meses de antecedência. E nos bairros, e por temas. Então você vai lá no Pacaembu, Nossa Senhora de Fátima. O nome é Pacaembu porque foi a Pacaembu que construiu, todo mundo chama de Pacaembu. Mas o nome do bairro é Nossa Senhora de Fátima. Ou vai lá no Colinas. Vai lá no Complexo Prudenciana. Alguém lá foi ouvido para saber o que é melhor para o bairro?
Alguém lá na Vila Maria Isabel foi ouvido o que é melhor no orçamento? Se é melhor investir no PA da Maria Isabel para funcionar 24 horas e desafogar a UPA do que enganar com aquele recap que foi feito lá, que é um pinto, asfalto e joga uma pedrinha, diferente dos outros bairros onde teve um asfalto, um recap quente, com massa quente. Isso foi discutido. Então não dá para tratar a coisa pública, o orçamento público, a 2, 4, 6 ou 10 mãos, em 5 pessoas. Não é isso que eu defendo. O que eu defendo é que a população tem que decidir onde vai investir o dinheiro do imposto que ela paga. Agora, se ela não for participar dos orçamentos, a discussão, as pré-conferências nos bairros, é porque falta alguma coisa. Mas ela tem que ser estimulada. Ela tem que saber que a prefeitura vai lá no bairro. Por que não vai no bairro para discutir o orçamento? Agora vai discutir. Agora, na época da campanha, vai fazer churrasquinho no bar, vai não sei o que na igreja, lá no centro comunitário. Agora vai, na época de eleição. Agora, para discutir esse orçamento que foi apresentado, foi alguém lá no bairro discutir? Por pasta, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que agora é de desenvolvimento, discutiu com a associação comercial o que pode ser feito para evitar tanta empresa indo embora de Assis? Saber as causas, por que a Intringer foi embora, por que a distribuidora da Nova América foi embora, da Casa Avenida foi embora, Santa Amélia, por que tanta porta está fechada na Avenida Rui Barbosa? É o aluguel que está caro? É o preço muito caro que os agiotas estão cobrando? Isso não é discutido? Não é discutido? Vai tudo goela abaixo e os vereadores vão aprovar um orçamento com valor reduzido em troca de emendas impositivas, onde cada um decide lá beneficiar uma entidade ou alguém ou algum serviço? Não, na minha opinião não. Na minha opinião, o orçamento é o momento que deveria ter maior intensidade de discussão na Câmara Municipal. Quero ver quantas emendas serão apresentadas. Quero ver quantas discussões a Câmara fará para aprovar esse orçamento, que é 13 milhões menor do que o orçamento desse ano. E eu não me ative ainda a estudar por secretarias. Eu sei que o desse ano, na Secretaria de Administração, 60 milhões e 83 mil, que a Assistência Social, 8 milhões e 79 mil, que a Providência, 44, Saúde, 92 milhões. Aqui não está discutido ou não está acrescentado o tanto de repasse que veio para a pandemia, para prevenir, para ações preventivas, que pouco foi feito. Eu não vi prefeitura distribuindo máscara, eu não vi a prefeitura distribuindo álcool gel, eu não vi a prefeitura fazendo testagem em massa, eu vi a prefeitura demorando para testar, inclusive funcionário da própria Secretaria da Saúde. Eu vi um monte de falha no combate à pandemia. Eu vi um gasto desnecessário no hospital de campanha. Ninguém vai falar sobre isso, e eu falo o que eu estou defendendo, o que eu defendi antes de começar o hospital de campanha. Quantas pessoas ficaram internadas no hospital de campanha em quase 4 meses? 40. Essas 40 pessoas não poderiam estar internadas, ou não poderiam ter sido internadas no hospital regional? Um hospital que foi inaugurado com a promessa de funcionamento de 320 leitos e nunca funcionou mais do que 150? Quantos leitos vazios tem no Hospital Regional de Assis? Essa discussão foi feita? Não foi feita. Então, nesse momento, eu repito e insisto, todos temos que ser chamados para discutir. Se errar, erramos juntos.
Se acertar, acertamos juntos. Nós precisamos parar com essa história de que o prefeito acha que a cidade é a roça dele, que ele decide o veneno que ele vai passar no milho que ele plantou, mas que ele pagou. A prefeitura não é assim. O dinheiro é do povo, inclusive para pagar o salário dele. E eu estou dando exemplo, não estou fazendo nenhuma citação direta a qualquer que seja. Nós temos 5 candidatos a prefeito em Assis. Mas o caminho, me parece, está completamente há muito tempo equivocado, de não ter participação popular nas decisões que são tomadas. Alguns prefeitos têm mania, inclusive, de enfrentar conselhos municipais, que é um avanço democrático previsto na Constituição de 1988. Não dá para o eleitor escolher o prefeito, escolher os 15 vereadores e virar costa, achar que o prefeito e os 15 vereadores vão tomar conta da sua vida nos próximos 4 anos. Não é assim. Não deve ser assim. Você, minha amiga, você, meu amigo, todos nós temos que cobrar. E não apenas daquele que a gente votou, daqueles que foram eleitos. Não é porque eu não votei no vereador que está eleito que eu não vou cobrar o vereador que foi eleito. Afinal de contas, o salário dele é pago por parte do meu imposto. Então me traz muita preocupação esse total silêncio, inclusive em período eleitoral. Hoje começou a propaganda de rádio e TV. Me traz muita preocupação, muita inquietação, esse silêncio para discutir o orçamento. Vocês já perceberam que todos os candidatos, eles acabam... Não, porque a Assis precisa isso, porque a Assis precisa aquilo, porque onde já se viu... Tá... Mas e aí, como é que vai fazer? Como? Qual é a proposta? Vai aumentar imposto? Vai deixar de gastar em asfalto para gastar em remédio? Enfim, nós precisamos saber. Queremos propostas claras. Geração de emprego. Essa me parece ser a maior prioridade. Agora, não é a prefeitura que vai gerar emprego, mas ela tem que estimular, ela tem que incentivar, a começar pela manutenção das empresas existentes, para que elas não fechem. E vou falar mais uma vez aqui, vou repetir. Outro dia ficaram bravinhos e mandaram uma mensagem. Eu não estou nem aí, eu estou falando o que eu penso. É para isso que eu tenho esse espaço. Como é que diz o nome aqui? É português livre para falar. Aqui eu falo o que eu penso. Mas aceito contribuição para discutir. Para o debate. Não vim com gracinha. Eu falei aqui outro dia o seguinte, que eu não acredito na justificativa dada pela prefeitura, que foram abertas não sei quantas mil empresas em Assis. Pode ser verdade, mas não foram empregos gerados. Eu vou citar o exemplo da própria prefeitura municipal, que pressionada pelo poder judiciário, pelo Ministério Público, teve que demitir um monte de comissionado. Só que foi vergonhosa a situação e eu não vi nenhum vereador denunciar. Mandou tipo 80 funcionários comissionados embora, os 80 abriram uma microempresa individual e a prefeitura contratou a empresa dele que havia demitido. É brincadeira um negócio desse? E aí vem justificar que aumentou tantas empresas? Ah, pelo amor de Deus. Eu vou falar mais uma coisa que tem algumas pessoas que não sabem. Eu sou português porque meu pai nasceu em Portugal e eu herdei o apelido dele. Entenderam? Ou quer que desenhe? Então eu lamento muito que nós tenhamos esse silêncio. Espero que a partir de agora, não apenas os candidatos a vereador, os mais de 300, 3 pelo jeito já rodou, né? Ontem eu já dei a notícia aqui, que eu falei com o promotor eleitoral hoje, ele pediu a impugnação de 3 candidaturas, do vereador Nilson Pavão, do vereador Célio Diniz e do vice-prefeito Márcio Veterinário. Repito, pediu a impugnação do registro da candidatura
dos 3, de vereador. Não tem impugnação, nem cassação, nem de vice-prefeito, nem dos 2 vereadores. Não confunda, por favor. E com maior respeito aos 3 que eu conheço, já atuei e trabalhei junto. Maior respeito. Só estou dando a notícia que é o meu papel de jornalista e o meu papel de radialista, afastado da minha profissão pela exigência da legislação eleitoral. Então, mais de 300 candidatos a vereador, 5 candidatos a prefeito. Vamos debater o orçamento? Vamos. Esse é o tema que eu gosto de discutir e que acho que a população tinha que começar a discutir, porque é na discussão do orçamento que se decide onde se investe o recurso público. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Foram quase 50 minutos falando de orçamento. E ainda acho que foi pouco, viu? Pela gravidade da situação, eu acho que ainda foi pouco. Bom, já tá lido aqui, pronto, já tá tudo feito. Hoje é sexta-feira, o povo já se divertindo. Meu grande amigo Rubinho, grande professor da Escola Profissionalizante no município de Assis, aposentado, né, Rubinho? Um abraço, viu? Hoje é sexta-feira, tá chegando o dia 10 é dia do faz-me rir, né? Pagamento dizem que é no 5º dia útil, mas continua a prática do pagamento no dia 10, né? E tem muita empresa que vai pagar na segunda-feira, porque dia 10 vai cair no sábado, né? Bom, hoje é dia 9 de outubro, sexta-feira. A temperatura, você percebeu, minha amiga, você percebeu, meu amigo, que caiu bem. Tá bem fresquinho hoje, né? Também choveu nessa madrugada. Havia uma previsão de rajadas de vento hoje, felizmente acabou não se concretizando, pelo menos até agora. Hoje a primeira luz foi vista às 5h30, clareou, né? 5h30 da manhã, e escureceu agora às 6:45. O dia ficou nublado. Hoje comemora-se o dia do Correio, ainda dá tempo. Um abraço aos meus amigos carteiros, funcionários dos Correios. Dia de São Leonardo, dia do analista de suporte, dia do profissional de consórcio. Eu tinha anotado aqui, mas eu já falei dessa excrescência, vamos dizer. Não é uma excrescência. Nós estamos enfrentando ainda uma pandemia Covid-19. Hoje, nós temos em Assis, deixa eu trazer os números atualizados. Nós temos em Assis 1.434 casos confirmados desde o início da pandemia. 24 mortes, 24 pessoas perderam a vida. 5.031 casos negativos descartados. Hoje, nós temos 9 pessoas internadas, 4 homens em UTI e 5 pessoas em enfermaria. 48 pessoas aguardando resultado de exame encaminhado para Adolf Lutz. E ainda 308 pessoas aguardando resultado de exames. São números ainda preocupantes. E ao invés de termos discussão e projetos relacionados à pandemia, ou à geração de empregos, ou a qualquer outro assunto que possibilite geração de renda na cidade, a Câmara Municipal de Assis votará na terça-feira, já que segunda-feira é feriado nacional, e a sessão muda para terça-feira. O único projeto que vai ser votado na terça-feira é um projeto dando nome a um elevador que está sendo instalado na prefeitura de Assis. Eu nunca vi na minha vida, pode ser que tenha, eu nunca vi elevador ter nome. Se alguém viu, me escreva, por favor, e diga qual é o nome do elevador, em que cidade isso acontece. Eu não acreditei quando eu li novamente, que vai ter um projeto de lei na Câmara Municipal,
O único projeto da sessão que é semanal, dando o nome de elevador que ainda está sendo instalado na prefeitura. Isso é um tapa na nossa cara. Primeiro que já é um tapa na nossa cara o prédio da prefeitura ter quase 50 anos e até hoje não ter um elevador. E não é por conforto, para o prefeito apertar lá e subir lá no último andar. Não é isso não. É para cumprir a lei, que diz que deve garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. É para cumprir a lei. Em 2004, quando eu fui presidente da Câmara, a única coisa que eu fiz, além de controlar os recursos da Câmara, do orçamento da Câmara, foi instalar um elevador. Porque não era justo as pessoas procurarem o presidente da Câmara, que ficava no andar superior, e ter que ser levadas de cadeira de roda. Passar por essa situação. Foi a primeira coisa que eu determinei. Falei, não, vamos fazer isso. E a propósito do que eu discuti até agora, que é a questão do orçamento. A primeira coisa que fiz enquanto presidente da Câmara em 2004 foi discutir o orçamento que tinha. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu chamei para conversar, chamei um por um, os quase 20 funcionários da Câmara, chamei um por um. O primeiro que eu chamei foi o jardineiro, seu Genésio, que hoje é aposentado. Falei, seu Genésio, primeira coisa, nós precisamos que o senhor use uniforme. Nós vamos dar uniforme para o senhor, guarda-roupa, guarda-pó, uma calça, uma muda, de 2 mudas, sei lá. Senhor, e aí, o que o senhor acha? Devia o jardim... Dei ao jardineiro a opção para ele escolher o que é melhor para o jardim que ele cuida. Então, no mínimo, quando você discute o orçamento público, você tem que ouvir as pessoas que estão cuidando. Os secretários municipais, eu vou perguntar, eu sei que a resposta vai ser ouvir, mas eu tenho dúvidas. Os secretários municipais foram discutidos para a apresentação desse orçamento para o ano de 2021? Foram ou não foram? Eu achei muito, mas muito estranho mesmo um orçamento para o ano que vem ser 13 milhões menor do que o orçamento desse ano. Significa que nós vamos ter menos investimento do que tivemos esse ano. Qual foi o investimento que nós tivemos da prefeitura? Aliás, vamos fazer aqui uma pergunta. Eu só vou perguntar, claro, se você puder me responder, você me responde. Me cite uma obra, não estou falando asfalto, obra feita pela atual administração, que começou e terminou. Não vale asfalto e não vale abertura de linha férrea, de passagem de linha férrea. Uma obra, uma escola que começou nessa administração. Uma escola. Tá bom. Uma sala de aula de alguma escola. Não? Um posto de saúde. Uma unidade básica de saúde. Uma sala na unidade básica de saúde. Ah, já sei. Você vai falar, fizeram 7 policlínicas. É verdade. A FEMA fez. Aliás, o papel da FEMA a gente tem que discutir também. E eu não ouço nenhum vereador e nenhum candidato prefeito ainda, acho que vai ser discutido, sobre o papel da FEMA na saúde em Assis. Vocês já perceberam que a FEMA, aos poucos, ela está perdendo a sua finalidade de academia, de faculdade, de possível universidade para gerenciar a saúde? Já perceberam isso? Já perceberam? A FEMA hoje é responsável pela gestão da UPA. Todos os problemas e acertos
devem ser endereçados à FEMA, no gerenciamento da UPA. Mas a responsabilidade do serviço não é da prefeitura? Não é uma espécie de terceirização, embora seja uma administração indireta? Então é uma pergunta que eu gostaria que fosse ao menos discutida essa questão pelos candidatos. O papel da FEMA. Claro que a FEMA hoje tem muito dinheiro. Os alunos do curso de medicina é quase 8 pau por mês, quase 8 mil, se não for mais. Hoje já deve ter quase 300 alunos, aí você multiplica pela quantidade de anos. Vai lá ver o tamanho do prédio que estão fazendo lá, no bloco de medicina. Parabéns, é isso mesmo. Parabéns ao ex-prefeito Ricardo Pinheiro, que conseguiu, junto com o saudoso, que nunca seja esquecido, Ulisses Teles Guariba Neto, que foi o responsável direto pela aprovação no Conselho Municipal, do Conselho Estadual da Educação, da aprovação do curso de medicina. Porque nós estávamos e havíamos conseguido no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a implantação do curso de medicina dos mais médicos para CIS. Mas a prefeitura foi rápida, devemos reconhecer, e conseguiu, com a intervenção do saudoso professor doutor Ulisses Teles Guariba Neto, a aprovação no Conselho Estadual de Educação de maneira recorde, rápida, do curso de medicina, que já está funcionando. A gente não deve omitir o nome daqueles que conseguiram e que conquistaram avanços para a nossa cidade. Por mais divergência que eu tivesse com o ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana e com o professor doutor Ulisses Teles Guariba Neto, não posso deixar e não posso omitir essa informação, que foram eles os responsáveis diretos pela criação e funcionamento do curso de medicina na cidade de Assis. Mas o papel da FEMA deve ser discutido pela prefeitura, porque afinal de contas está no orçamento da prefeitura. Querem ver? No orçamento, eu apaguei já, mas só para se terem uma ideia, neste ano de 2020, agora vai demorar para eu achar o papel, achei aqui. Nesse ano de 2020, meu caderninho de anotação, nesse ano de 2020, o orçamento da FEMA, que faz parte do orçamento municipal, é órgão da administração indireta, é de R$ 64.130.192,16. E nós sabemos que a mensalidade da FEMA o ano que vem será a mesma, terá o mesmo valor desse, já foi divulgado. Então, minha amiga e meu amigo, eu agradeço muito mesmo, muito mesmo. Eu sei que foi um assunto chato, sexta-feira à noite, um monte de gente bebendo, às vezes até na custa do candidato a vereador. Tá o português aqui discutindo orçamento e deve ter candidato a vereador pagando cerveja e churrasquinho e ganhando voto. Mas eu não me preocupo, eu me sinto assim tranquilo em fazer, em discutir e falar. Quem quer ser vereador, a primeira coisa que tem que fazer é falar. Parlamento vem de parlar, falar. É isso. Então, se a gente quer ser vereador, e eu quero ser vereador, eu peço o seu voto. Meu número é 13.000. Sou candidato a vereador e peço o seu voto e a sua ajuda. Não vou pagar churrasco, não vou pagar cerveja, não vou em aglomeração. Vou conversar sim. Ou no máximo entregar uns papelzinhos nas casas aí de madrugada, que não tem ninguém na rua, eu de máscara, colocando na caixinha de correio, falando das minhas propostas, telefonando, mandando zap, mandando mensagem, mas não conte comigo.
para fazer reunião familiar, um monte de gente se expondo em plena pandemia. Eu vou finalizar dizendo o que eu sempre digo aqui. Nós estamos na fase amarela, hoje mudou. Várias regiões do estado de São Paulo avançaram para a fase verde. Mas a nossa região de Marília continua na fase amarela. Mas o vírus não acabou. O vírus não foi embora. Eu falei os números aqui. Nós temos 9 pessoas internadas hoje em Assis, 4 em UTI. E nós estamos na fase amarela porque a taxa de ocupação hospitalar é pequena. E a ocupação de leitos de UTI também é pequena. Mas, minha amiga, meu amigo, nem você, nem as pessoas que você conhece, e talvez nem que você conheça, você gostaria que estivesse internado com Covid-19. Não é? Então que tal a gente ser infectado para ninguém se contaminar? Tem algumas alternativas, algumas ações preventivas. Evitar aglomeração é uma delas. Se sair de casa, saia apenas o necessário, mas se sair, coloque máscara. Colocar máscara te protege e protege as outras pessoas que estão na sua casa, inclusive, e que não saíram. E se você tocar algo que é compartilhado por outra pessoa, ou que foi compartilhado, ou usado, ou tocado por outra pessoa, álcool gel, água e sabão. Simples assim. Proteja-se. Você estará protegendo a você e as pessoas que amam. Tá bom? Eu agradeço muito. Nossa, foi 1 hora de conversa, mas eu fico satisfeito. O número de pessoas que está visualizando não é o mesmo de ontem. Ontem foi um recorde absoluto. Quase 2.000 pessoas assistiram a nossa transmissão. Eu fico assim muito orgulhoso, mas com uma responsabilidade cada vez maior. Porque eu não estou brincando aqui. Não estou brincando aqui de falar com vocês. Isso aqui não é um comício, embora pareça. Isso aqui é uma discussão de problemas da nossa cidade, que todos nós, enquanto cidadãos, independente de ser ou não vereador, devemos fazer. Então, numa sexta-feira à noite, que muita gente está festando, está confraternizando em família, no serviço, está no boteco, está no carro andando para lá e para cá, está se divertindo, ter tantas pessoas me ouvindo e dando sugestões, opiniões para discutir sobre o orçamento da cidade. Eu agradeço muito, muito mesmo a cada um de vocês pela audiência. Muito obrigado mesmo. Prometemos voltar na segunda-feira às 9 horas da manhã. Tenham todos um ótimo final de semana. Se protejam, fiquem na paz de Deus no final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. E se você gosta do que eu falo, gosta daquilo que eu penso, se transmito segurança naquilo que defendo e nas ideias que apresento, eu peço o seu voto humildemente. Eu sou candidato a vereador com o número 13.000. Peço o seu voto e o apoio. Se você conhecer alguém que também possa votar, eu agradeço. 13.000 português vereador. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Fui!